Olá, boa tarde, turma. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Excel. Bem, vou iniciar a aula hoje explicando para vocês como que o cursor do mouse ele modifica. O cursor do mouse, em outros programas, ele sempre parece o quê? Uma seta. Aqui você vai ver sempre o quê? Essa cruz gordinha aqui, tá vendo? Que eu tô passando o mouse. Quando tá essa cruz, é a ferramenta de seleção que tá. Então, quando eu clico e arrasto, olha lá, ele seleciona. Cliquei aqui, ó, e arrasto. Eu clico em qualquer ponto dentro da célula, ó, seguro e arrasto. Ele tá o quê? Selecionando. Agora, tem outros formatos que assumem esse cursor. Quer ver? Vou acrescentar uma planilha aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vou digitar aqui, ó, vendedor. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Quando eu clico na célula e passo o mouse em volta dela, olha o que aparece. Aparece uma cruz que é cheia de setas. Aí ela não é mais uma ferramenta de seleção. Se aparecer essa cruz cheia de seta, eu clicar e arrastar, ele não vai selecionar, ele vai mover o conteúdo, ó, ele move. Se eu clico dentro, tá selecionando, ó. Mas se eu quero mover, eu tenho que clicar aqui, ó, em volta, nessa linha mais escura, ó. Aí eu consigo mover, certo? Agora, se eu paro o mouse aqui nesse cantinho aqui, ó, na parte inferior do lado direito, só aqui que aparece essa cruz aqui, preta amarela. Tá vendo? Essa cruzinha assim bem fininha, pretinha. Ele já vira alça de preenchimento, mas só aparece aí do lado direito. Quer ver? Se eu clicar aqui em cima, ó, direito superior não aparece. Aqui também não, nem aqui, tá vendo? Só aqui nesse cantinho, é porque não dá para vocês visualizarem, mas aqui tem um pontinho mais fortezinho aqui, ó. Aí você parou o mouse. Se eu clicar e arrastar para o lado, olha o que ele faz. Ele copia a informação. Por isso que é alça de preenchimento. Deixa eu voltar aqui. Se eu arrastar para baixo, ó, ele também copia, tá vendo? Tá. Bem, deixa eu apagar aqui. Só que olha que coisas interessantes. Não, só reprisando. Quando aparece a cruz branca gordinha, é o quê? Seleção, é para selecionar. Quando aparece a cruz em volta, né, cheia de seta, é para arrastar. Quando aparece essa cruz preta magrinha aqui do lado direito, inferior, é para preencher, copiar a informação. Então, olha só, vamos supor, tem palavrinhas já pré-definidas no Excel que ao digitar e você clicar e arrastar aqui, ó, no preencher, ó, ele autocompleta para você, olha que legal. Ele completou. Assim acontece também com os meses, vamos supor, janeiro. Ó, ele vai autocompletar. Viu? E se eu colocar os números, vamos colocar aqui, ó, 100. Cliquei, vou arrastar. O que aconteceu? Ele copia a informação. Por que ele copiou? Ele copiou a informação porque, com certeza, nesse botão, tá vendo aqui que apareceu um quadradinho azul? Deve estar copiar a célula. Mas se eu clicar nessa setinha aqui, ó, ao lado, tem a opção de, vou copiar a célula, por isso que ele copiou, em vez de ter continuado, igual eu queria que ele colocasse 101, 102, ele auto-preenchesse, incrementando sempre um. Então, se eu colocar aqui, ó, preencher série, esse problema vai ser resolvido. Olha lá, ó. Tá? Então, nem todas as vezes, quando eu clico na alça de preenchimento e puxo, ele vai fazer o que eu quero. Mas se ele não fizer, você clica aqui nesse pontinho e escolhe por o preencher série. Vou colocar outro número. Vou colocar aqui, vamos supor, número 1 mesmo. Ó, vem aqui no cantinho. Ah lá, ele tá copiando. Tá vendo ali que tá aparecendo 1? Mas eu venho aqui nesse botão e falo, não, meu filho, preenche. Ah lá, ele autocompleta. Isso aqui, gente, ajuda pra caramba. Às vezes você tem que colocar, ao invés de você ficar digitando 100 números, você faz um só e já puxa, ele já preenche tudo, ó. Isso ajuda muito. Deixa eu apagar aqui.
Deixa eu apagar essa planilha que eu não preciso dela mesmo, excluir. Então, voltei para minha planilha orçamento. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Aqui você pode ver que os gastos estão todos aleatórios, ou seja, não está em ordem alfabética bonitinho. E tem um recurso, uma ferramenta que coloca em ordem, que nos auxilia bastante. Às vezes você tem que digitar muitos nomes, nomes de pessoas, ou nome de produtos, ou nome de vendedores, uma planilha bem extensa. E aí você sai digitando aleatório e depois você percebe, caramba, se eu tivesse colocado em ordem alfabética tinha ficado muito melhor. Não se desespere, não precisa apagar e fazer tudo de novo. Vou mostrar para vocês como um simples clique resolve tudo. Então, ó, vou selecionar aqui os gastos e os valores. Ué, professora, você não vai colocar em ordem só os gastos? Por que você está selecionando os valores? Eu estou selecionando os valores porque o valor é correspondente ao gasto. Imagine eu colocar em ordem os nomes e os valores trocarem. Não pode trocar, né? Ele tem que ir junto. Então, ó, selecionei os gastos e os valores. Vem aqui, ó, de início, no grupo edição, no botão classificar e filtrar. E escolha essa opção, classificar de A a Z. Olha, já ficou em ordem, tá vendo? Ó, A, letra C, letra E, ó, em ordem bonitinho. E os valores foram juntos. Lembra que compra estava 300, ó, tá certinho. Então, super fácil. Vou refazer aqui. Seleciono o que eu quero colocar em ordem, mais os valores que são correspondentes àquilo ali. Todas as informações que são correspondentes ao que eu quero colocar em ordem tem que ser selecionado. Vai lá no classificar e filtrar, escolhe classificar de E a Z. Tem de Z a A. ZA não é muito usado. Seria colocar ao contrário, em ordem decrescente. Certo? Beleza, então. Agora, gente, eu vou ensinar outra coisa para vocês. A gente vai trabalhar mais funções. Então, aqui, eu vou colocar aqui maior gasto, aqui embaixo, menor gasto, embaixo, média de gastos. Beleza. O que eu quero? Eu quero que ele exiba para mim o 300, que é o maior gasto. Eu tô vendo aqui, mas eu tô vendo porque a planilha é pequena. Se eu tenho uma planilha imensa, eu quero saber qual é o maior. Dificulta, né? E o menor, a mesma coisa. O menor, ele vai ter que me mostrar qual o menor aqui. O zero, porque esse aqui tá tracinho, mas é zero. Quando eu clico aqui, ó, ele bota zero. É porque no Excel, quando você digita o zero, eu lembro que eu digitei. Quando você dá Enter, ele bota esse tracinho aqui. Mas zero é valor, tá? Então, maior gasto. Vou colocar aqui e vou colocar igual. A fórmula, a função para digitar o maior gasto é a função máximo. Então, igual máximo. Quando eu digitei máximo, tá vendo que aparece aqui embaixo? Escrito máximo, eu dou 2 cliques. E aí eu tenho que selecionar as informações para ele pesquisar ali naquela área que eu selecionei, aonde está o maior valor. Agora eu dou, aí ele selecionou do B4 até o B15. B4, que é o 100, B15, que é o 130. Então ele vai procurar dentro do B4 até o B15, esse intervalo aqui todo, qual é o maior. Vou dar Enter. Ah lá, 300, certinho. Vou fazer de novo. Então, para eu achar o maior valor, a função é a função máximo. Coloquei a palavrinha máximo e o Excel já sabe que eu quero o maior valor daqueles que estão selecionados. Então, é só botar igual, porque sempre a gente começa a fórmula com igual, escreve máximo. Não precisa nem terminar de escrever. Quando você começa a escrever, ele já mostra tipo uma colinha aqui. Aí você clica, ó, 2 vezes em cima da colinha. Aí você vai e seleciona. Olha, Excel, eu quero o máximo desse aqui, ó. Aí fica lá, máximo do B4 ao B15. É só dar Enter. Vou fazer de novo. Você faz igual, máximo, nem precisa terminar de digitar, 2 cliques, seleciona e dá Enter. Pronto. E para achar o menor? Para achar o menor, do mesmo jeito, só que ao invés de máximo, a gente vai usar mínimo. Então, você põe igual, mínimo, ah lá, já até aparece aqui, clica 2 vezes, seleciona os valores
Tem o menor dali. E peraí, acho que eu não selecionei o primeiro, né? Peraí, seleciona aqui e dá Enter. Ah lá, mostrou o quê? O que eu falei, o menor valor é o 0. Ele botou aqui um tracinho porque tem de fato 0 aqui, ok? Quer ver? Eu vou colocar aqui, vamos supor que aqui é R$1, só para vocês verem. Ainda continua o 0 sendo o menor valor, né? Vou botar que esse aqui também é R$1. E vou botar que esse aqui também é R$1. Agora, menor valor é R$1, para vocês verem que de fato ele estava pegando aquele 0. Deixa eu voltar, porque ninguém paga R$1, né? Que seria muito bom. Voltou para o 0. Média de gastos. Média, a função da média é muito fácil, porque a função da média é média. Então, você vai botar igual, média, lá, já apareceu. Clica 2 vezes, seleciona, da onde ele vai tirar a média. O que seria a média? A média é igual a média escolar. A média escolar, a gente faz o quê? Você quer tirar a média da turma. Você fez um teste e fez uma prova. Você vai somar o teste e a prova e vai dividir por 2, porque foram 2 avaliações. Agora, se você fez um teste, uma prova e um trabalho, você vai somar os 3 e dividir por 3. Aqui eu não tenho que ter esse trabalho. Quando eu escrevo média, o Excel faz isso para mim. Ele soma todo mundo e depois divide por quantos itens tem. Na verdade, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai somar todo mundo e vai dividir por 12. Só que eu não tenho que me preocupar com isso. Ele faz, quer ver? Dá Enter. Ele já colocou aqui. A média dos meus gastos, eu estou gastando em média R$80. Tá? Então, uma média por alto. Certo? Tá, eu ensinei vocês digitando. Então, para achar o maior valor, usa a função máximo. Para achar o menor, usa a função mínimo. Para achar a média, usa a função média. Beleza. Agora, turma, o que acontece? Se você, não quer se dar esse trabalho, tem outro jeito de fazer também. Você pode fazer assim, vou apagar. Você pode clicar aqui, no botão autossoma e escolher. Aqui é o maior gasto, então é a função máximo. Lá, ele já coloca, só que você tem que se preocupar com isso aqui. Olha o que ele selecionou. Ele selecionou isso aqui que não tem nada a ver. Eu quero saber o maior gasto, eu tenho que selecionar ali as contas. Então, você tem que fazer só o seguinte, você tem que apagar isso aqui que ele botou. Vou apagar aqui com o backspace. E vou selecionar o que realmente necessito, do 100 ao 130. Lá, do B4 ao B15. E agora eu dou Enter. Mas super fácil, né, gente? É só ter o trabalho de apagar. Vou fazer o menor, mesmo jeito. Venho aqui, escolho o, para achar o menor é o mínimo. Aí ele colocou aqui, uma coisa nada a ver. Eu apago, falou Excel, eu quero o mínimo daqui, o mínimo da água até o transporte. E dou Enter. Olha lá. Média, mesmo jeito. Venho aqui, escolho média. Apago, que tá ali, e seleciono as informações de fato que eu quero. B4 a B15 e Enter. Viu, gente? É super fácil. Clicou, foi lá no botão de soma, escolheu a função, apaga o valor que ele coloca ali, seleciona você mesmo e Enter. Pronto, acabou, tá? Então, é muito fácil assim, muito prático, né? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus.